Fala pessoal, muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Lembrando que a gente tem vídeos novos todos os dias aqui no nosso canal e hoje eu vou deixar um vídeo que a gente recebe muita demanda, que é Marco, como se aposentar, como escolher as melhores ações para a gente se aposentar, né? As melhores pagadoras de dividendos, empresas anticrise, empresas que possam passar por um governo, dois, três governos diferentes, com crise lá fora, crise aqui dentro, enfim, empresas mais estáveis, mais sólidas. E a gente precisa olhar a consistência da distribuição de dividendos, ou seja, essa empresa tem consistência na lucratividade, consistência na distribuição de dividendos, é isso que a gente vai ver aqui nessa tabela. Vou dar um zoom maior, tá? Depois, se você está lá no nosso projeto Mercado Exponencial, eu vou disponibilizar para vocês também por lá, tá bom? Lembrando que a gente deve abrir uma turma aí recentemente, em breve, tá? Então é só acompanhar os nossos canais e essa planilha vai direto para lá também, no nosso projeto único, exclusivo aqui no Brasil, o projeto O Mercado Exponencial, tá? Nosso projeto de investimento em ações, principalmente, né? Foco investimento em renda variável, mas a gente acaba falando um pouquinho sobre tudo, cenário, estratégia, alocação, né? Educação. A gente fala tudo sobre lá para encontrar melhores oportunidades de investimentos, tá? Então a gente vai ver aqui alguns pontos importantes. Eu vou aproveitar aqui e dar um zoom para a gente entender aqui um pouco melhor. Primeiro, o que a gente precisa acompanhar numa planilha como essa? A gente precisa acompanhar, vou dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, olha só que interessante esse tipo de informação. Petrobras, tá? Eu estou olhando aqui as preferenciais, Petro PN, tá bom? Eu peguei essa informação aqui com base no dia 10 de outubro de 2022. E olha só que interessante, só uma informação aqui a mais. Se eu pegar o retorno das ações, 105% de retorno nos últimos 60 meses, né, nos últimos 5 anos, mas isso só do ganho de capital, sem incluir também, né, a valorização, ou seja, o retorno através de dividendos e JCP, que a gente consegue ver nessa coluna aqui, as ações subiram 307%. Olha só a diferença, 105% para 307%. Então, basicamente, a gente tem um efeito aqui do reinvestimento, ou seja, o recebimento de dividendos, dependendo das ações, no caso da Petrobras, é decisivo para você ter um bom retorno no longo prazo. Então, nos últimos 5 anos, 105% do que a ação realmente subiu. O resto foi reinvestimento de dividendos e JCP, se a gente incluir também dividendos, retornos aí com proventos, né? Mas isso aqui não é o tema de hoje, o tema de hoje é esse aqui, ó, pessoal. Olha só que interessante. A gente tem aqui várias janelas, né? Ou seja, dividendos, nessa coluna a gente tem aqui dividendos nos últimos 12 meses, mas quando a gente estava 4 anos atrás, né? Se a gente pegar essa outra coluna aqui, dividendos nos últimos 12 meses, mas há 3 anos atrás. Aqui dividendos nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos atrás. E dividendos 12 meses, 1 ano atrás, aqui dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, de outubro de 2022 até outubro de 2021, né? Ou de 21 até 2022. E aqui a gente tem a média, né? Olha só que interessante. As ações, né, da Petrobras se tornaram uma das melhores pagadoras de dividendos nos últimos 5 anos, principalmente por conta desses últimos 12 meses, desses últimos 24 meses. Somente nos últimos 12 meses, a empresa PN está pagando 57%. Se a gente olha para as ONs aqui, 55%, né? Então, é isso que é importante para você. Então, a gente tem aqui 15,30% de retorno médio, né, através de dividendos da Petrobras PN, 14,32%. Então, no nosso filtro aqui, ela está em destaque. Que tipo de empresa que eu mais gosto? Esse tipo de empresa aqui, ó, Taesa. Essa sim é uma empresa para você deixar aí no seu portfólio, para você se aposentar na B3, né? Porque olha a consistência, né? A Petrobras teve ano que ela pagou 4,30, né? Teve ano que ela pagou 2,32, teve ano que ela pagou 12, e nesse ano, nos últimos 12 meses, ela está pagando 57. Mas dá uma olhada aqui na Taesa. Ela paga 9,90, depois 10,75, depois 8,80, depois 16%, depois 14,52, através de proventos. Então, ela é uma empresa muito mais previsível, muito mais estável, muito mais constante, né? A Petrobras está no topo do ranking, mas por conta desses últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada, outra empresa aqui que é uma clássica pagadora de dividendos, né? A própria Copel, 9,48%. Então, teve ano que ela foi um yield um pouquinho mais baixo, mas ela tem sido uma consistência aí de 5, 6, 7%. E um ano atrás ela pagou 23%, mas ela chega a pagar uma média aí 9,48% nos últimos 5 anos ao ano, né?
Vamos dar uma outra clássica aqui, pagadora de dividendos. A Vivo, olha só que interessante característica dela. 8,70%, 9%, 6,82%, 7,19%, 7,56%. Então, esse tipo de empresa aqui, depois de receber o filtro, veja, né, essa seleção dessas ações, vai estar lá disponível no mercado exponencial. Pega essas ações e você vai ter realmente as ações que mais pagam dividendos de forma consistente, né? E mais do que o último ano, mais do que os últimos 12 meses, é importante se, Marcos, será que consistentemente essa empresa gera caixa, gera lucro, gera distribuição de dividendos? Então, a gente tem aqui 3, por exemplo, delas, Taesa, Copel e Telefônica Brasil. E Vivo, né? A Petrobras está no topo, está no destaque, mas não necessariamente ela vai continuar sendo, porque a gente viu ali no histórico, né? Tem alguns meses, alguns anos, que ela paga muito pouquinho, aí por conta de petróleo mais baixo, outros efeitos cambiais, né? Dívida, endividamento, enfim. Essas outras 3 que eu acabei de falar são muito mais consistentes, como a gente conseguiu ver aqui nos últimos 5 anos, beleza? Então, lembrando, essa planilha vai estar disponível lá no Mercado Exponencial em breve. A gente vai disponibilizar para você, ou na área aberta, né, para todos os membros, ou lá na sua área logada. Aí lembre sempre de deixar o like, né, de ativar o sininho, de se inscrever no canal, e todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Deixa aqui nos comentários se tem alguma ação de dividendos que você gosta, que não está nessa lista, não apareceu aí no ranking aí dos últimos 5 anos, pelo menos no começo dessa lista, beleza? E a gente se vê em breve aqui no próximo vídeo. Até mais, tchau!